Bom dia, estamos aqui hoje para gravar o episódio número 1 do podcast da Viva Cor. Eu sou Jacó Martins e estou aqui com... Thiago Martins, tô querendo anunciar logo aí o nosso convidado hoje. A gente tem um convidado super especial. Pra gente é uma honra ter aqui hoje o Wilson Frazão, que é um artista da pintura automotiva. O nosso artista. Artista. Frazão, tudo bem? Muito bem-vindo, muito grato por você ter aceitado esse convite. A ideia hoje é que a gente falasse assim, do mercado de repintura automotiva, né? Porque é o que a gente vive, né? A Vivacor atua nesse segmento, distribuindo material para as oficinas de repintura, né? Você, proprietário de uma empresa também, de uma empresa de repintura automotiva. E a gente acabou, né? Acabamos de sair de um período que balançou o mercado aí, que teve pandemia e o mercado tem se recuperado gradativamente, bem lentamente, mas a gente está vendo assim, né, uma melhora do mercado. E produtos novos chegando, as oficinas se reestruturando, trabalhando de forma diferente, buscando encantar mais o cliente, né? Então, assim... Vai ter muito papo aí, né? Muito papo aí, acho que muito papo aí pela frente, mas acho que o legal aí, início é falar um pouco aí de você, fala aí um pouco como que você começou, quem é você, conta aí pra gente. Vamos lá, obrigado pelo convite primeiramente, tá? Obrigado, Vivacor, obrigado, Thiago, obrigado, Jacó. Eu sou o Wilson Frazão, dono e proprietário da WF Estética Automotiva, que atua com oficina de pintura automotiva e estética no Rio de Janeiro. Sou idealizador também de cursos online, Pintando com Maestria, o Oficina A, eventos presencial como Compa e o Intensivão da Pintura Automotiva. Legal. E como é que mas eu quero saber de você, como é que foi que você começou? Quero saber do teu começo. Você não é do Rio, né? Não, sou do Rio. A gente sabe que você não é do Rio, mas conta a tua história aí, como é que... Tá. Vou resumir brevemente, tá? Eu sou do estado do Maranhão, sou maranhense, e vim para o Rio de Janeiro com 17 anos. Eu já atuava em oficinas pequenas que um tio meu me colocou. Ele achou que eu tinha muito tempo para desperdiçar com meus amigos, né? Então ele decidiu que eu tivesse de fazer alguma coisa para o meu desenvolvimento. E ele me colocou numa oficina de pintura na época, só caminhões, enfim, mas não tinha nada a ver comigo, enfim, eu só queria saber de coisas da minha idade, né? De jovem. Mas lá que eu comecei. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu vim com a proposta de trabalhar numa empresa, numa construção civil, tá? De uma grande construtora, onde eu passei algum tempo lá também. E dessa construtora eu fui mandado embora brevemente também, por causa de uma crise que houve no mercado. E todo dia que eu passava para ir para essa empresa, eu passava em frente a uma oficina. Então na minha cabeça já ficava assim, ó, eu já tenho uma opção. Se não der certo lá, eu vou trabalhar em uma oficina, eu volto a trabalhar. E na época eu não gostava de oficina, e nem vivia da profissão em si. Então, saindo dessa empresa, que foi 2 meses só que eu fiquei, eu voltei para a área que foi pintura automotiva. E lá eu comecei a me aperfeiçoar mais, a entrar de verdade na profissão, na pintura automotiva. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu atuei em várias oficinas, trabalhando, aprendi um pouquinho. Mas lá você era só o ajudante ainda lá, né? Lá sim, entrei como ajudante. Bem colocado, porque na época eu não pintava. Ah, tá. Na verdade, eu pintava e tinha medo de dizer que pintava, mas eu já pintava, porque trabalhava no Rio de Janeiro, Quando numa você oficina. entrou na oficina, você já começou pintando? Não passou por preparação? Não, eu já pintava, mas só que eu tinha medo das pinturas especiais, das próprias tintas metálicas, como prata. Então, para eu não ter o comprometimento de pintar, eu dizia que não sabia. Mas Então, você aprendeu como a fazer? Então, para eu aprender a fazer, eu comecei a pegar mais confiança em mim do dia a dia e eu comecei a participar de cursos. E nesses cursos eu fui vendo que eu sabia muita coisa que estava passando no curso, mas também aprendia. E aquilo foi me encorajando, inclusive cursos da Vivacor mesmo, que foi onde eu comecei a aprender. Minha jornada de aprender foi pelos cursos cedidos pela Vivacor. E ali eu comecei a meter a mão na massa e eu me senti mais seguro. Quando eu voltava para a oficina, eu aplicava aquilo que eu aprendia no curso. E dava certo. E dava certo. Aí eu fui pegando confiança. Na medida que eu ia aplicando, dava certo, ok. Aí meu patrão gostava também.
Até que nessa oficina que eu entrei ganhando na época, lá por volta de 2006, R$ 70 por semana era o que eu ganhava. Enfim, talvez isso era muito dinheiro na época. E quando eu fazia os cursos cedidos, né, eu aprendia sobre produto, eu levava sempre lançamento de produtos para a oficina e meu patrão gostava, não era porque ele era do produto, era pelo resultado, que para ele, na cabeça dele, isso é só para gastar dinheiro. Só que quando ele viu o resultado do curso que eu participava, que eu levava novidade para a oficina, aí ele acreditava. Aí o meu serviço, ele começou a se destacar no meio dos outros colegas que tinha. Porque na época a galera não gostava de se dispor para ir buscar o conhecimento. E eu ia. Então o meu serviço começou a ser diferenciado. Até que nessa jornada dessa oficina, que foi a primeira que eu entrei como ajudante e acabei sendo um líder dentro dessa oficina. Legal, hein? Tá? Então, essa jornada durou quanto tempo? olha, essa jornada, eu demorei nessa oficina, eu trabalhei uns 3 a 4 anos nessa oficina. Então, 6 a 4 anos. assim, o teu diferencial já começou lá atrás. Você começou a identificar dentro da oficina que para você ter resultado você tinha que trabalhar com um produto um pouquinho melhor. Não é isso? Sim. Então, você identificou isso lá fazendo treinamento. Treinamento. Eu aplicava no dia a dia, né, muitos processos e procedimentos errados dentro da oficina que eu não sabia. Eu fazia, mas não sabia que era errado. Como várias coisas, sabe, lixar massa com água, aplicar em cima diretamente da massa, as pinturas PU, principalmente na época, o pessoal só lixava e dava tinta direto. Lixamento, enfim, da superfície com água, não usava proteção para chapa, como a Prime, tudo na época. Usava pelo menos uma máscara, um respirador, né? Cara, vou te falar, era a camisa. Quando ia pintar, não, máscara para lixar massa e Prime, esquece, não tinha, tá? A gente nem... E as pessoas em volta, assim, teu tio lá, que você falou que você começou com seu tio, né, os outros profissionais, o que eles olhavam assim, via que você tinha alguma coisa diferente? Como é que era a reação deles? O que eles... Então, esse meu tio, ele é de São Luís. E quando eu vim pro Rio, que eu continuei a jornada, ele não soube mais da minha vida. Ele somente fez eu sair da inércia e me colocou na pintura. Só que a minha família me via assim, né? Eu trabalhando com pintura. E o que minha mãe falava pra mim, né? Wilson. Não, ela falava. Eu lembro que ela ia, quando ela ia lavar minha roupa da oficina. Quando ela lavava minha roupa, ela falava... Pô, tem que procurar alguma coisa que não suja roupa, cheiro de tinta, suja tudo, acaba com as roupas. Ela ficava falando, acaba com as roupas. E o que minha mãe fazia? Ela vivia procurando cursos para mim. Aí ela me colocava no curso de telemarketing, me colocava para eu fazer enfermagem, ficava procurando bolsa, essas coisas. Ela me motivava, sim, para o meu crescimento, só que ela não queria que eu fosse um pintor. Não queria que eu mexesse com carro, com pintura. Ela não queria. Na visão dela, né, como... ela queria que eu tivesse uma profissão que tivesse um status. Entendi. Usar terno, gravata, roupa branca, esse tipo de coisa e tal. É porque a gente assim... Até bem pouco tempo atrás, a gente não vinha, assim, escola de pintor, né? A pessoa aprendia, era na lida, né? Ó, toma, vai pra oficina, pronto, aprende aí, dá teu jeito. Aí o pessoal... a gente vê muito, assim, que a pessoa, ela não vira pintor por opção. Ah, eu escolhi ser pintor. Não. Ela vira pintor por falta de opção. Falta de opção. Aí acaba caindo na oficina, acaba indo pintar uma casa, né? Exatamente. E hoje em dia a gente já tá vendo essas coisas mudarem, né? Mas... Sim. E, cara, quando é que foi assim que você virou a chave, deixou de ser um funcionário e passou a ser um empresário? Então, isso aí nasceu que eu tenho que agradecer uma coisa, né? Desde a minha essência, o meu pai, ele nunca me deu coisas que eu queria, mas ele sempre me deu coisas que eu precisava. E uma das coisas que era de principal valor pro meu pai era os estudos, como na maioria, né, da nossa idade, enfim, dos nossos pais. E ele sempre investiu em mim em estudo. Então, eu sempre trouxe dele e falei, cara, eu preciso estudar. Então, eu nunca parei de buscar conhecimento. Isso aqui foi uma das grandes coisas que me trouxe até onde eu estou, porque eu nunca parei. E dentro da minha profissão, eu sempre procurava fazer melhor. Como eu falei, eu ia para cursos, assistia. Eu era realmente um piolho, como falava, de cursos. Não me importava do que era, eu tinha que estar lá. Às vezes era uma técnica nova, um produto novo, eu queria estar sabendo. Então isso o que fez acontecer? Me fez eu me tornar um bom líder. Me fez eu me tornar um bom pintor, que eu era um bom funcionário, me fez eu me tornar um bom líder, que começou a não fazer mais sentido eu estar fazendo tudo o que eu fazia dentro de uma oficina para alguém. Quando eu comecei assim a falar assim... Você dentro da oficina, você liderava já os pintores? Liderava pintores já. Tomava de conta de equipe. Você tomava a frente ali da operação. Isso, pelo meu trabalho se destacar, tá? Na oficina é assim que ele faz, realmente executa bem, tem uma boa
desenvoltura, você pega o cargo ali. E eu ajudava muito o meu patrão na organização, na pintura, enfim, tomava Legal. de conta, indicava o material. Tá? Chegava do curso, como eu falei, tem esse material lançando aqui, vamos comprar na Viva Cor. E era assim. Então ele viu o resultado disso. Então confiavam a oficina em mim. Então em vários lugares que eu fui, eu comecei a liderar. A virada de chave veio para eu me sair de ser um pintor, na verdade, né? Para sair um pintor de ser funcionário. Foi quando todo pintor ele começa a fazer serviço final de semana. Isso é inevitável. Se você trabalha com pintura, você faz um carro da sua parente, você faz o carro do seu vizinho, você faz o seu. E naquilo eu comecei a fazer carros em casa, fora do meu trabalho, claro. Começou a atrair clientela. Às vezes, até o excesso de serviço na própria oficina onde eu estava, às vezes os clientes me chamavam por fora. Aí eu me sentia na época assim, até sacaneando minha empresa e tudo, mas era cliente até que virava amigo. Então eu comecei a fazer serviço por fora. Depois eu comecei a ver que eu tinha uma demanda. E também, em paralelo a isso, eu sempre quis uma vida melhor. Eu sempre tive os meus sonhos e, sabe, de querer conquistar as coisas. Eu falei assim, cara, acho que eu preciso ser mais livre para eu fazer mais dinheiro. Aí vai de cada pessoa, né? Tem gente que trabalha de funcionário e é feliz e tá tudo bem. Ele quer aquilo e tá tudo bem. Tem gente que é mais ousado, tá? E tá tudo bem também. Então, na minha necessidade da vida, a demanda que estava tendo nos finais de semana, eu falei, eu já não consigo mais trabalhar na empresa onde eu estou trabalhando. O que eu estou ganhando lá, não que era ruim o salário, não era isso, porque realmente a demanda que estava tendo lá de fora estava sendo maior do que eu estar trabalhando lá, enfim. Aí eu vi que aquilo não estava fazendo mais sentido para mim e eu falei assim, eu vou abrir minha primeira oficina. Mas ali você já se sentia já um profissional completo, já se sentia já capaz. Porque assim, eu tô perguntando isso porque hoje o grande problema das oficinas são esse, né? Você contrata ali um ajudante e tal para formar o cara, e aí ele nem aprendeu ainda a profissão, o cara já quer montar a oficina própria dele. No teu caso foi diferente, você já se sentia já um profissional já completo, já capacitado para abrir uma oficina. Sim, por quê? Porque eu nunca fiz só o que eu era contratado. Era contratado para pintar, mas eu dava conta de fazer várias coisas, eu ajudava na organização. Eu passava o relatório, quando eu era, por exemplo, quando eu era cabineiro. Eu passava o relatório pro meu superior, olha só, a gente vai pintar esse carro hoje, e no final do dia eu dava, pintamos esse, por isso, então eu ajudava na organização, mas eu nunca fiz somente o que eu fui contratado. Eu sempre fiz mais. Você sempre pensou na administração da oficina, pensei, eu sempre pensei na produtividade, digamos, né? Sempre na produtividade. Porque se chegou o serviço, a minha mentalidade era o seguinte, vamos trabalhar, vamos entregar carro, vamos fazer a empresa faturar. Eu já tinha isso, tá? Eu já tinha isso. Então isso era de mim. Ali eu vi que estava nascendo sem eu saber, realmente espírito empresário, o dono de uma oficina, sabe? Alguém que se preocupava além do salário, além de fazer só o que foi contratado. Então isso foi me dando um lugar de destaque, eu pensando dessa forma. E dentro de mim mesmo, para eu me sentir preparado. Porque o que eu me vi? O meu patrão ele poderia viajar e deixar a oficina comigo tranquilo. Eu comprava peça, eu recebia, eu administrava o pessoal, eu sabia tudo do material, eu sabia sobre os processos de pintura, eu sabia de tudo de fazer dentro da oficina. E eu costumo falar, tá, para os meus alunos e tudo, eu falei, se eu gravo hoje, se eu ensino, é porque eu já estive dentro da oficina em cada canto. Então eu sei a dor do polidor, eu sei a dor do pintor, do preparador, eu só não sou realmente profundo na lanternagem, isso era uma parte. Mas então, vindo disso, foi que eu me vi que realmente eu falei, olha, se eu já faço isso aqui dentro da empresa de alguém, eu consigo fazer na minha. Aí eu me senti preparado. Legal. E aí, beleza, aí a gente tá aqui com o Wilson que tá prestes a abrir a oficina. E aí, qual foi o primeiro passo para abrir a oficina? Você reservou um capital, que você fez? Não, preciso abrir uma oficina, o que eu preciso fazer agora? Então, quando eu veio a ideia de abrir oficina, foi por força da demanda. As pessoas mesmo, os clientes, como eu já fazia um bom serviço, os clientes, cara, eu tenho um carro. Por exemplo, o pintor, ele pega o serviço no final de semana, que não dá para terminar. Às vezes você prepara o carro e pinta no domingo, você tem que polir. Aí eu começava a faltar na segunda-feira. Pedia, negociava o dia mesmo, mas eu vi que aquilo não estava mais sendo legal. Tanto para a empresa onde eu estava trabalhando, e nem para eu dar conta da minha demanda. A demanda começou a crescer. Então, os próprios clientes, eles sugeriam, por que você não trabalha na tua oficina mesmo? Aí, onde vem uma das grandes coisas que eu falo para todos os meus alunos, para todo mundo que é pintor, quando quer abrir uma oficina. Eu me achava bom, por eu realmente ter um bom resultado como pintor, o meu serviço era bom porque, como eu falei, eu procurava conhecimento, aprender sobre produtos, sobre as técnicas, eu executava um serviço bom e aquilo fez eu acreditar que eu poderia ser o dono de uma oficina, só por eu pintar bem. E não era bem assim. Saber pintar é só o básico.
Só que muita gente, assim como eu pensei lá atrás, eu achei que se eu soubesse só pintar um carro, as pessoas iam gostar, minha oficina ia ser isso e isso. E não, eu só era um bom pintor. Tá? Então, o que aconteceu? Eu tomei partido para abrir minha primeira oficina com a cabeça feita de que, tipo, as pessoas gostam do meu serviço, então basta eu pintar bem. Aí eu comecei minha primeira oficina com uma parceria com um lanterneiro que fazia o serviço comigo de lanternagem, e aí a gente conciliou. Eu pegava os carros e ele fazia a lanternagem e eu fazia a pintura. Só que aí eu descobri que eu não precisava ser só um bom pintor. Vocês tinham já um espaço? Você tinha um espaço já para fazer isso? Onde é que foi esse lugar? Então, como é que foi esse lugar? Esse lugar foi que, quando eu fazia o serviço finais de semana, eu chamava esse lanterneiro, um amigo meu, o senhor Nivaldo, e um bairro próximo daqui da gente, lá no bairro do Colônia, né? Ele lanternava os carros e eu fazia. Só que eu fazia no mesmo espaço dele, os carros nos finais de semana, que na minha casa não dava mais. E eu pagava uma comissão para ele também, estava tudo certo. Até que, realmente, a gente viu que a gente já estava tendo uma conciliação ali tão legal. Eu pegava o serviço, dava serviço para ele, e às vezes ele pegava o serviço e me passava também. Quando eu pegava o serviço que tinha lanternagem, eu passava a lanternagem para ele. Quando ele pegava o serviço para lanternar, eu mesmo já pintava. Então a gente viu ali que a gente já estava nascendo uma parceria entre a gente. Então eu falei assim, então por aqui que eu vou ficar. Na época eu não pensei realmente em capital, porque eu estava com muito serviço. A verdade é que a minha primeira oficina nasceu por eu trabalhar de funcionário e nos finais de semana pegar bastante serviço, e aquilo me deu um volume que eu comecei a estocar na oficina dele. Aí até que realmente eu cheguei, conversei com o meu patrão, pedi demissão de 4 anos de empresa, pedi demissão, tá? Isso é uma das coisas que muita gente não quer abrir mão, porque trabalha de carteira assinada. Aí é onde eu digo pro cara, então o teu sonho não é maior do que a tua visão sobre dinheiro. Porque o empresário, quando ele vai começar um negócio, ele não tem que pensar no que ele vai perder, ele tem que pensar no que ele vai ganhar. Então eu não fiz questão dos 4 anos de tudo. Meu patrão nessa hora, cara, mas você tem 4 anos e tal. Ele mesmo que ia me alertar disso. Eu falei, não faz mais sentido. Saímos de boa. Ele continuou meu cliente. O meu patrão virou meu cliente. Você tinha quantos anos nessa época? Olha, nessa época, depois de 4 anos de 17, eu deveria ter aí seus 23, 22, 23 que anos. Até também, assim, né? Porque é uma idade nova, né? Porque se der errado, dá tempo de você recuperar, né? Exatamente. Eu não tinha essa mentalidade, mas realmente foi o que aconteceu. Né? Realmente foi o que aconteceu. E aí eu comecei a minha primeira oficina nesse espaço, com parceria com esse lanterneiro na oficina dele. Uhum. Aí você ficou quanto tempo com ele? Então, né, aí eu lembro que eu fiquei quase 1 ano. Eu não cheguei a minha oficina, a primeira oficina, ela não chegou a fazer um aniversário. Por quê? Por eu começar aí achando que só por eu saber pintar era o suficiente... Mas aí você quebrou ou o que aconteceu? Eu quebrei. Na primeira oficina eu quebrei, tá? Eu quebrei por quê? Como muitos colegas pensam também, assim como eu, porque só porque faz um bom serviço era o suficiente para ter uma oficina, teve uma coisa que eu não tinha noção que eu ia precisar, que era gestão. Eu sabia pintar bem, eu sabia polir bem, eu sabia, o meu serviço ficava excelente, o cliente gostava. Só que eu não tinha gestão de pessoas. Eu não sabia contratar. Eu tinha as crenças que eu tinha que fazer sozinho. Eu não tinha funcionário, eu vi na necessidade de precisar. Aí eu pagava pessoas terceirizadas. O cara ia lá, final de semana, que também trabalhava, a mão de obra não é acessível, né? Às vezes pessoas trabalhando em outro lugar e eu lá fazer finais de semana para mim. Aí o cara fazia do jeito dele, na semana seguinte eu tinha que estar terminando, enfim. Só que aqui eu comecei a ter problemas porque eu tinha serviço e não tinha mão de obra. Aí eu entendi que eu falei, opa, eu preciso contratar pessoas. Aí eu até achei pessoas no mercado para trabalhar com a minha oficina, colocava, sabe, ofertas exorbitantes pro cara poder sair da oficina onde ele tava, para atrair o cara, e beleza. Só que essas pessoas chegavam e eu não sabia, eu não tinha uma gestão de funcionários. Eu não sabia delegar as tarefas. Eu achava que ele tinha que fazer tudo o que eu pensava, não era nem que eu falava. Eu achava que eu tinha que dar o para-choque pro cara pintar e tinha que ficar do jeito que eu sabia que eu fazia. Então eu tive um problema de liderança na minha primeira oficina, que não parava gente na equipe. Eram pessoas que eram até boas, mas eu não sabia liderar, ou seja, eu não sabia passar tarefa, eu não tinha um cronograma, eu não tinha nenhuma organização. Foi quando eu vi que era uma necessidade que eu tinha que aprender, era sobre gestão de pessoas. E nisso, o que aconteceu? O serviço embolava, os processos se perdiam, pessoas iam embora chateadas, os clientes e também a equipe, né? Os funcionários também, eles iam embora porque o que acontece? O funcionário ele quer estar trabalhando no lugar que faz até parte da oferta de uma oficina, onde seja organizado. Se ele vê que é desorganizado,
Por mais que ele esteja recebendo salário, aquilo também não atrai mais, não faz sentido para muitos deles. Então o problema não era nem dinheiro, era a organização mesmo. Isso, você não tinha essa noção ainda. Eu não tinha essa noção que eu precisava dessa competência. Eu achava que era só ter serviço e pagar todo mundo e estava tudo certo, e não era. Então os funcionários começaram a me abandonar, até que eu me vi trabalhando sozinho de novo, cheio de serviço. Aí eu quebrei, porque eu não dei conta do serviço, comecei a devolver carros para clientes, pessoas levando carro chateado também. Você gerou uma reflexão, você falou, peraí, eu tenho um bom acabamento, eu ofereço um salário bom para atrair aqui. Você chegou a gerar, pô, o que tá faltando aqui? Você chegou a refletir sobre isso na época? Ou gerou essa reflexão ou não? Você abriu já outra? Como é que foi? Não, gerou sim. Na época, quando as pessoas começavam a me abandonar, eu fazia o que um vitimista faz. O que uma pessoa que gosta de contar desculpa. Eu colocava culpa nas pessoas. Esse cara que não tem compromisso. É esse cara que não é bom. É ele que não valoriza o salário que eu pago para ele. A minha mentalidade era essa. Então, o que eu falava para as pessoas que saíam da minha oficina, né? Meus funcionários? Eu falava que a culpa era do cara. Era ele que não queria e eu ia pro próximo. Eu nunca olhava para mim que era eu que não sabia liderar. Que era eu que não tinha processos. Então, eu sempre botava a culpa no cara. Aí até que pra frente a conta chegou, né? Todo mundo foi embora, tá? Mais pra frente eu ajustei isso. Legal. Mas o nível de consciência eu tive sobre isso. E aí? Não, a minha curiosidade é essa, né? Aí o que você falou assim, quebrei, o que seria quebrar? Parou de vir cliente, você realmente não conseguiu cumprir os compromissos com o fornecedor, com as contas? Como é que foi assim? Bom, o meu quebrar foi quando eu me vi, quando o meu pintor chegou e falou assim, quando ele faltou. Eu fiquei só com mais um e um ajudante. Uhum. E quando o meu pintor, ele faltou numa segunda... O meu pintor, que eu digo, né? O colaborador que tinha, que ele fazia a pintura. Na verdade, fazia de tudo. Como eu cheguei a ter uns 4 ou 5... Chegamos a 5 números na minha primeira oficina. Só que foi saindo um, que influenciava outro também, e a pessoa também não estava satisfeita, que eu cheguei a ficar com um. Até porque ele morava perto, era cômodo para ele. Era muito cômodo, ele também não queria muita coisa. Ele também não tinha muita ambição, ele queria aquela... Só que até que um dia ele faltou. Numa segunda-feira, e eu cheio de compromisso. Não me deu satisfação, na terça também não foi. Eu falei, vou parar. O ajudante também não foi. O ajudante também não foi. E eu me vi sozinho, chegando numa segunda-feira, cheio de compromisso, cliente ligando, cadê meu carro? Que dia, que hora? E as pessoas iam ver. Eu fazia uma coisa muito errada. Eu falava, não, já tá no Prime. O carro nem tinha sido lanternado. Por quê? Porque eu contava com as pessoas, é lógico, enfim, mas era erro de processo. Então, quando eu cheguei, mais ou menos assim, 2 dias depois que meu pintor não foi, aí eu falei, deu ruim. Parei. Vou devolver esses carros, chamar essas pessoas e explicar. Olha, tinha cliente que eu já havia pego dinheiro, que era comum, né? Pegar 50%, o cliente já tinha se comprometido. Eu já havia me comprometido. Isso é muito ruim, né? Nem mexido com o carro do cliente. Sim, isso é muito ruim. A credibilidade, sabe? Acho que talvez dentro da oficina não tenha a maior prova de... Nem sei falar a palavra, né? Sei lá, com o cliente, de você lesar o cliente, que é pegar um dinheiro dele e não entregar, sabe? O que foi combinado e foi. Aí eu vi, não dá mais. Cheguei pro meu parceiro e falei, cara, vou entregar todos os carros e eu não consigo. Porque as pessoas não querem trabalhar aqui, as pessoas são irresponsáveis. Aí, nessa hora, um vitimista, ele vai fazer de tudo para colocar culpa em qualquer coisa. No funcionário, no cliente, no preço do material, no sol, na chuva, vai colocar culpa em qualquer coisa. Dificilmente ele vai olhar para ele e falar assim, o que eu preciso ajustar em mim para que isso se resolva? Porque todo resultado de uma empresa é reflexo do dono. E eu não olhava para isso. Eu não olhava. Eu colocava a culpa em coisas externas. E aí você quebrou, beleza, e aí? Fez o quê? Parou a oficina? O que aconteceu? Então, bem aí também, eu comecei a colocar a culpa na pintura, na profissão. Falei, cara, essa profissão não é legal. Acho que minha mãe tem razão. Minha mãe tem razão. Eu tenho que sair da pintura, isso aqui não dá certo. É estresse. Aí tem aquele ditado, né? Aquela crença, trabalhar com gente é a pior coisa. É melhor trabalhar com bicho. Aí eu ouvia muito isso. Aí eu colocava, né? Eu pegava aquilo, porque um vitimista, o que ele faz? Ele procura um outro vitimista para poder, né, se apoiarem. Se apoiar, tá? Exato. Então, aí eu me apegava a essas crenças. Realmente, trabalhar com gente é muito ruim. Aí eu falei, quer saber? Vou me formar, procurar alguma coisa e me formar. Minha mãe tá certa mesmo. Aí aquela coisa, né? Conselho de mãe, coração de mãe não se engana, aquelas coisas. Minha mãe foi muito influente na minha vida, nunca esteve errada, mas foi muito influente na minha vida, tá? E aí eu falei, cara, tá na hora de eu procurar o plano B. A oficina era o plano A, mas não dá mais não.
Aí eu comecei a estudar. Aí eu me formei numa outra profissão, que foi radiologia. Caramba, Aí eu saí radiologia. da pintura. Eu falei, não quero mais, que a pintura é ruim, não dá dinheiro, isso aqui é só problema, cliente é isso, aquilo, material, funcionário, enfim. Aí eu fui me formar em radiologia. Aí eu comecei a estudar de radiologia. Só que para eu estudar radiologia, eu precisava de dinheiro para pagar o curso. Eu falei, e agora? O que eu faço? Não tem oficina, não tô mais... A única coisa que eu sei fazer. Exatamente. A única coisa que eu sei fazer é pintar. Mas eu fiquei com orgulho, não volto pra pintura, não volto. Cara, eu lembro que eu mandei currículos ainda pra Coca-Cola, mandei, sabe, pra essas grandes empresas assim, porque, sério, eu achei uma vaga de emprego à noite no laboratório. Eu não queria voltar pra pintura. Eu tava com, sabe, eu tava com... Tava ferido. Tava ferido, tava com ressentimento da profissão. Olha que louco, da profissão. Só que aí o que eu fiz? Eu falei, cara, não tem jeito, a única coisa que eu sei fazer, eu comecei a fazer o quê? Pedi pro meu patrão. Não, meu patrão. Eu saí daí, tá tudo primeiro bem, como lá. é que tá aí? Não, não foi o primeiro. Não Não. foi o primeiro. A primeira oficina onde eu trabalhei, ela não me fazia ir pra frente. Ah, tá. Eu aprendi, na verdade, eu tenho um colega que ele fala até hoje, lá eu aprendi o que não fazer na pintura. Quando eu fui pra outro lugar, é que eu aprendi o certo, enfim. Aí, mas nada sobre a oficina, enfim. Ele vive até hoje, trabalha até hoje. Aí eu liguei pra essa, onde eu já era líder e tudo, e falei, como é que tá, beleza? E a pessoa, cara, me recebeu de braços abertos, tá? Onde eu havia pedido conta. Você saiu e deixou a porta aberta, Deixei né? a porta aberta, deixei a porta Ah, aberta. isso é E a importante. empresa sentiu falta também, assim, de mim e tudo, mas ele falou, ó, a hora que não dá certo lá, me procure de novo. Parece que foi até a praga dele. Parece que foi até... Não deu certo, nada a ver com ele, tá? Era tudo sobre mim, sobre o gestor. Aí eu liguei e voltei a trabalhar de funcionário, porque eu precisava pagar o curso. Mas eu não queria fazer serviço finais de semana mais. Eu falei, cara, vou começar ali. Aí retomei, tá? Comecei a trabalhar novamente na pintura automotiva. Aí de lá eu trabalhava na pintura e estudava. Ia de noite fazer o curso de radiologia, porque ali eu só tava para querer me formar. E a hora que eu terminasse o curso de radiologia, eu ia me trabalhar na área e dar Deus pintura. Só que aí aconteceram outras coisas nesse meio do caminho. O que aconteceu? Bom, aconteceu que voltou tudo de novo da primeira etapa. Comecei a trabalhar, pessoas começaram a me procurar de novo, eu comecei a fazer serviço de finais de semana, aí daqui a pouco eu, caramba, tô ganhando dinheiro de novo. Aí eu comecei a ganhar dinheiro de novo, recebi meu salário e tinha os finais de semana e fazendo radiologia, mas tinha um orgulho, eu queria dar um orgulho pra mim de me formar, pra minha mãe, enfim. Eu falei assim, não, eu vou terminar. Só que eu começava a fazer serviço de finais de semana e de novo os clientes. Começaram a aparecer os mesmos clientes que me procuravam até, com quem eu saí limpo, né? Os mesmos clientes. Aí continuei a fazer serviço nos finais de semana. Em paralelo a isso, estudando o curso. Só que aí a demanda cresceu de novo. Porque bem aqui também entrou uma outra questão na minha vida. Quando eu comecei a estudar radiologia, me veio uma reflexão assim num certo tempo. Eu falei, vem cá. Eu já não me via como simples pintor, né? Eu falei assim, eu sou um dono de oficina quebrado, que eu quebrei. Só que eu começava a olhar as outras oficinas. Falei, cara, por que essa oficina... As oficinas que não, sabe, não eram de marcas grandes, que tinham um dono, pelo menos assim, representativo, digamos. Eu falei, por que esse cara dá certo na pintura e a minha oficina não deu certo, cara? O que esse cara faz? Aí eu olhava carros bonitos, carros novos na oficina, ele com funcionários. Eu falei, tem alguma coisa... Não. Você chegou a tentar trabalhar nessas oficinas? Não. Não cheguei a tentar trabalhar, não. Aí eu me fazia a pergunta, por que essa oficina dá certo e eu não dei certo com a oficina? Eu comecei a me fazer, eu falei, cara, tem alguma coisa que esses caras fazem que eu não faço e tem alguma coisa que eles sabem. Tem alguma coisa. Aí eu comecei a ficar com aquilo. Eu falei, calma aí, onde foi que eu errei na minha oficina? Aí veio uma reflexão, lembra que eu falei? Eu sempre gostei de aprender, estudar é chato, mas eu sempre gostei de aprender. Aí eu falei assim, tem alguma coisa. Aí eu vi, eu falei, calma aí, cara. Naquela época, já com uma cabeça melhor, estudando, sabe, desenvolvimento pessoal, esse tipo de coisa, eu vi que realmente, falei, cara, minha oficina quebrou porque eu não tinha competência. E o fator principal é porque eu não sabia liderar. Aí eu comecei, paralelo a trabalhando de funcionário, paralelo já fazendo serviço finais de semana, estudando para radiologia, eu comecei a comprar apostilas, mini cursos de gestão de pessoas. Na época eu falei, vou aprender sobre isso e isso resolve. Aí já estava nascendo a segunda oficina na minha cabeça. Falei, vou aprender sobre isso e vai estar tudo bem. E realmente comecei a estudar, mesmo trabalhando de funcionário, sobre liderança, sobre esse tipo de coisa. Aí sim, só que o orgulho de ser radiologista não morria também. Só que o que mantia tudo era a pintura. Eu falava, caramba, que louco. Eu tô querendo sair de uma profissão que tá me sustentando, que paga a minha vida, enfim, paga o curso. Eu falei, cara, tem uma conta que eu não tô fazendo aqui.
Beleza. Só que eu tinha orgulho, eu tinha, né, o comprometimento de ter que me formar para agradar minha mãe, sabe? Para ter uma profissão. Formou em que ano? Você chegou a se formar? Cheguei a me formar, cheguei a atuar na radiologia. Chegou a atuar? Cheguei a Aham. atuar. Você Cheguei a atuar. pediu conta lá da empresa lá de novo. Exatamente, pedi conta de novo da empresa, que eu falei, agora eu vou arrumar um Aí emprego foi, na radiologia. beleza, aí você foi, aí trabalhou de radiologista. E aí, por que saiu? Então, porque quando eu saí, aí de novo cheguei pro meu patrão, ele, pô, você de novo na minha mesa? Tipo assim, eu falei, pois é, cara, me formei, agora eu preciso trabalhar nessa área e tal. Ele, E ele falava de novo assim, mas se precisava, ó. Eu falei, não me fala isso não quero precisar não, enfim. Aí eu falei, eu preciso ficar livre, por quê? Porque na radiologia eu precisava estar fazendo estágios para ficar sendo vista, precisava estar fazendo plantões, às vezes. Era domingo, a pessoa que me conhecia queria ficar em casa com a família, ele, Wilson, vai lá, tira um plantão para mim. Você já trabalhava domingo mesmo pra você? Já trabalhava, era diferente, tá? É. Wilson, é Natal. Aí eu trabalhava na radiologia na noite de Natal, trabalhava na radiologia nos feriados, enquanto todo mundo, por quê? Porque eu seria ser visto, porque a promessa era isso, tá? Você tem que ser visto e arrumar um emprego nessa área, enfim. Só que aí o que me sustentava tudo isso, a radiologia ela não me pagava o suficiente para a vida que eu tinha. O que me pagava era o serviço finais de semana. Tanto que quando eu tinha plantões no final de semana que eu ia, eu contratava alguém para fazer o que eu não estava fazendo dentro da oficina. De uma oficina que já foi de um outro parceiro, não foi mais o seu Nivaldo, onde eu comecei, foi de outro parceiro. Então quando eu tinha plantões que geralmente era do sábado à noite, 24 horas, eu sempre contratava alguém para fazer aquele serviço. Um outro pintor de outro lugar, cara, quer R$300 aqui para deixar esse carro para mim no Primer? Cara, quer... Aí eu combinava alguma coisa com ele, às vezes deixar pintado, enfim. Aí eu comecei a fazer, falei, caramba, é a pintura que tá montando tudo. Aí eu havia estudado e eu comecei a me convencer que eu falei, calma aí, cara, eu realmente ajustei agora essa questão de equipe. Eu já tô com serviço e eu já tô tendo pessoas trabalhando no final de semana enquanto eu tô com radiologia. Opa, Você estava conseguindo gerenciar já tava a conseguindo. distância. Exatamente, a distância. Aí eu senti uma segurança naquilo. E eu já tava mesmo. Primeiro Legal. foi um, depois foi dois. Aí teve um que pôde ficar fixo na oficina onde eu tava fazendo serviço. E o acabamento estava saindo do jeito que você queria. Sim, com a minha o inspeção. resultado. Exatamente. Aí eu já sabia passar pra ele, ó, vamos fazer isso, na hora tal, tal, tal. Eu já havia aprendido mais sobre liderança. Aí começou a funcionar. Aí eu senti confiança naquilo, eu falei, tudo bem. Ok. Fui lá e pendurei o avental da radiologia. Falei, cara, não dá, a demanda cresceu. Você pesou, né? A radiologia tá pagando, mas aqui Exatamente, paga tá. mais e agora eu tenho a gestão na minha mão. Exatamente. Mas aí o que eu descubro aqui? Não é falando da radiologia que não pagava bem nem tudo. É porque, na verdade, a energia que eu investia era pra oficina, era pros carros. Eu não investi energia Entendi. pra radiologia de fato, entendeu? Você tinha radiologia, mas era para financiar o teu sonho, que era... Exatamente, exatamente. Entendi. Eu pensava que a conta ia ser essa, mas não era não. Era a pintura que financiava tudo. Ah, tá. Era o contrário, Entendi. era isso. Então, assim, e aí eu vi o quê? Eu estudava sobre gestão, eu atendia cliente, eu ia buscar carro, eu ficava mais tempo na oficina que eu só ia para os plantões. Eu parei de estudar radiologia para me formar. Porque quem se forma em radiologia é só a profissão central. Você tem que fazer as especializações, mamografia, tomografia, esse tipo de coisa. Aí não me interessava mais fazer isso. Uhum. Aí eu falei, cara, então beleza. Mas aí essa empresa que você... Essa outra oficina que você montou é a atual já? Não, ainda não é atual. Ainda tem mais ainda. Então aí como é que foi pra você chegar na atual? Na atual. Eu preciso falar da segunda. Quando eu Uhum. me senti seguro na liderança, eu abri a segunda oficina. E a oficina, eu não programava assim, eu vou abrir a segunda oficina. Quando eu pensava que não, eu tava dentro da oficina pintando o carro dos outros. Que o meu primeiro passo nunca foi comprar um espaço ou alugar alguma coisa. Eu nunca tive um capital para isso na hora. Eu sempre comecei fazendo parceria na oficina de amigos. Eu levava o carro, oferecia uma comissão para ele e eu pintava aquele carro. Nessa segunda oficina, ela nasceu quando eu me vi que eu já estava com uma demanda maior de carro dentro da oficina do meu amigo que ele não tinha. Entendi. Dele me dá a chave, cara, abre aí. Cara, eu não vou hoje não, eu não tenho serviço pra fazer, só tu, toma a chave da oficina. Aí eu falei, caramba, já tô ocupando, sei lá, 80% da oficina do cara. Só que também tava pequeno. Quando também ele tinha a demanda dele, dava ruim. Aí as equipes se misturavam. Eu cheguei a montar uma oficina inteira dentro da minha segunda oficina, com equipe, com pessoas. Aí foi na hora de eu falei, pronto, agora eu tenho que cortar o umbigo aqui. Aí eu aluguei um espaço. Eu aluguei um espaço e comecei a segunda oficina, já ajustado já sobre liderança, já sabia já passar as tarefas, já sabia delegar. E beleza, tive sucesso em liderança. E o que foi que aconteceu? Uma outra coisa que eu não havia competência me fez eu quebrar com a segunda oficina. Gestão financeira. Eu não tinha noção. Comecei a ganhar dinheiro, de fato, assim, sabe?
Comecei a ter contato com dinheiro que eu não tinha como funcionário, que eu não tinha na radiologia, enfim, nem trabalhando na oficina dos outros. Aí eu já tinha uma demanda e já estava com dinheiro. O dinheiro estava vindo, a equipe estava ajustada, só que eu não sabia administrar o dinheiro. Aí onde eu fiz, onde muitos donos de oficina, empreendedor faz, quando não tem a sabedoria, quando começa o dinheiro, o primeiro dinheiro começa a crescer, enfim. Eu comecei a melhorar minha vida pessoal. Aí eu mudei de casa, uma de 3 quartos. Aí eu comprei um carro melhor. Você faz o que muito empresário que tá começando, mistura o caixa pessoal com o caixa da empresa, né? Era isso que você fazia? Ele misturava a conta PJ com a conta física. Tá? Ou seja, misturava o dinheiro da PJ com o do CPF. Então, eu fiz o quê? O erro de muitos também cometem, querer ficar rico primeiro que a empresa. Tá? Até por uma garantia. O que tinha na minha cabeça? É melhor mudar logo de carro enquanto a oficina tá dando dinheiro. Essa era a minha cabeça. É melhor eu comprar logo aquele terreno enquanto a oficina tá dando dinheiro. E isso fez eu quebrar com a oficina. Ao invés de eu investir nela, ao invés de eu aprender a saber. Na época eu não tinha noção, era o cartão só pra tudo. Pegava um cartão que era até pessoa física. E eu não queria abrir CNPJ. Se eu abrisse CNPJ, eu ia ter que assinar a carteira, o pessoal ia botar na justiça, esse tipo de... Então era cheio de crenças, cheio de coisas totalmente opostas do empresário. Então eu tinha um cartão só que eu pagava tudo. Onde eu comprava material lá na Vivacor era onde eu também passava para ir o balde de cerveja. Era tudo misturado. E essa falta de gestão financeira me fez quebrar com a minha segunda oficina, que foi muito pior. Ao contrário da primeira oficina, que só fiquei devolvendo carros, algum dinheiro sim para os clientes, devi pessoas e paguei também. A segunda oficina ela me deixou um rombo de 50 mil reais. Nossa. De ferramentas que eu havia comprado, de equipamentos mesmo, aluguel atrasado, indenização para as pessoas, eu me vi com uma dívida de 50 mil reais. Aí foi bem dolorido. A pior parte dentro da oficina, da minha segunda oficina, foi o seguinte, pessoas me colocarem na justiça com toda a razão, porque eu não tinha dinheiro, não sabia administrar, não tinha como pagar as pessoas. As pessoas iam mover ação. Na época, ninguém... Aí eu fazia igual, né? Não tem consideração, o cara chegou aqui e não sabia nada. E eu ensinei, não sei o quê, e eu achava que isso era o motivo do cara não me acionar na justiça, que era os direitos dele. Então eu paguei caro por não saber administrar o dinheiro da empresa, por não fazer caixa, por não fazer reserva de emergência. Aconteceu que a pior cena, eu nunca vou esquecer, era ver os clientes... Eu tinha uma parceria com uma loja, com um revendedor, e ele era muito conceituado, que ele tinha várias lojas de revenda de carro, e foi a minha primeira parceria que eu fiz. E ele mandava vários carros pra mim. A maioria dos carros era Spin. Ele tinha muito Spin. E, tipo assim, na semana ele me mandava 10, 12 carros. E a minha oficina só comportava 4, 5 carros no máximo. Eu ficava na frente da oficina cheia de carro. A pior cena pra mim foi quando as pessoas começaram a sair também. Eu sem dinheiro foi esse meu parceiro mandar os reboques buscar esses carros. Nossa. E eu vi os carros todos. Carro no Prime. Saindo. Carro desmontado, carro já em ponto de pintura, carro pintado sem polir, sabe? Levaram mais ou menos de 15 a 18 carros. O reboque passando o dia todo removendo os carros da minha oficina porque eu não tinha como entregar os carros prontos. Aquela cena, nunca vou esquecer. Ali foi a cena que eu reconheci, eu falei assim, como eu sou incompetente? Eu falhei. Mas olha só o tamanho da incompetência que me gerou, tá? Sobre dinheiro. Então, fiquei com 50 mil na praça, com dinheiro para devolver, ações na justiça, e eu achei que eu nunca fosse dar a volta por cima sobre isso, de verdade. Eu falei assim, deu ruim. Deu ruim. Pessoas realmente me ameaçando, normal. Mas por falta de gestão financeira. Para responder a tua pergunta. Depois disso, como eu sempre gostei de aprender, fui trabalhar de quê? De novo. Voltei a trabalhar de funcionário. Não mais nessa empresa. Pintor. Trabalhei, de pintor também. Até porque nessa empresa, no quadro, não cabia mais a mim e tal. Não era nem essa pessoa, o meu patrão na época, que estava diretamente, ele já estava mais indireto. Tá? Na época, o meu patrão, ele administrava tudo. Ele colocou um gerente geral, que ele delegou, e ele já não precisava estar lidando com a empresa diretamente. Na primeira vez que você voltou, você deu sorte que ele estava precisando. Que ele Na segunda vez já já não estava mais precisando, né? Não tava, Aí eu tive que trabalhar em outro lugar. Só que dessa daí eu não voltei para radiologia nem nada. Eu estava muito consciente. Quando eu voltei, eu falei assim, como eu ajeitei sobre gestão de pessoas que estava funcionando a equipe, o que estava tendo problema era o dinheiro. E o dinheiro eu fazia o seguinte, eu pegava o dinheiro da oficina, pagava tudo e todo mundo, deixava em dia e pronto, o que sobrava era meu. Eu falava assim, o que sobrava era meu, posso fazer o que eu quero. Ia pra praia, viajava, fazia tudo. Semana que vem tem serviço de novo.
Ah, lá tem 12 spin pra pintar. A minha cabeça era assim. Aí o que acontecia na semana seguinte? Era dinheiro pra material. Era dinheiro pra custear a oficina de insumos, enfim. Aí eu dependia de alguém que ia chegar pra dar 50%, enfim. A vida era essa toda semana. Mas no final de semana, quando tava com dinheiro, não pensava na semana seguinte, enfim. Então, eu voltei a trabalhar de funcionário, só que aí eu já tava com uma mentalidade tipo, é a profissão que eu quero e é eu que tô errando. De acordo com os estudos que eu tava aprendendo sobre a vida, sobre empreendedorismo, eu falei assim, é falta de competência minha. Aí eu fui estudar gestão financeira. Você estava estudando já para essa terceira oficina. Pra segunda, pra terceira, justo. Pra terceira Pra oficina. terceira oficina. Tá. Aí eu falei, eu comecei a estudar sobre gestão financeira. Aí comecei a estudar o que era o dinheiro do empresário, do sócio, conta PJ, conta física. Aí eu comecei a entender o universo das finanças dentro da oficina. Estudei, trabalhei por mais um tempo. Aí eu juntei um capital trabalhando de funcionário. Juntei já com a cabeça bem melhor, já acredito que com meus 27, 28 anos, se não me falha a memória. Por aí assim, já estava com a cabeça bem melhor sobre isso. Aí eu aprendi mais sobre gestão financeira, pelo menos o básico ali de como não estourar, enfim, explodir a empresa. Aí eu montei uma outra oficina. Como foi que eu montei essa outra oficina? Na verdade, ela nasceu, voltou a aparecer serviço de finais de semana de novo, tá? E... Isso lá ainda, né? Lá no Maranhão ainda. Não, isso tudo no Rio. Já aqui no Rio? É, tudo no Rio. A segunda e a terceira Todas já... elas. Todas elas foram aqui no elas. Rio. É, que a gente não... Lá no Maranhão ele só pintou caminhão. Só caminhão. Aqui. Bicicleta. Aí ele veio pro Rio. Aí ele veio pro Rio que ele veio trabalhar na obra. Isso, com E 17 depois anos ele- que eu vim. Ah, Ele tá, comprou. tá. É, isso não... Tá bom, É. vai. Corta isso. É, a gente... Aí, a demanda de novo, não tem jeito. Os velhos e bons clientes falam assim, não, tô com carro. Às vezes assim, eu tinha um cliente que ele passava tanto tempo sem fazer um serviço comigo que eu abria a oficina e quebrava, ele nem sabia. Eu lembro assim de uma cliente me ligar, você ainda tá trabalhando naquele mesmo lugar e tal. Eu falei, gente, eu já abri a oficina e quebrei, a mulher nem sabia. Nem sabe. Sim, olha, tô fazendo em final de semana em outro lugar. E pros clientes, pô, você muda muito de lugar, cara. Não sabia nesse que eu quebrava. Enfim. Aí até que uma cliente começou de novo a me procurar, aí eu levei essa oficina, aí eu aluguei um outro espaço. Realmente eu aluguei, aí eu já tava com capital já, alguma coisa ajustada, paguei a dívida, tá? Eu consegui pagar a conseguiu dívida. pagar a dívida da Consegui segunda pagar empresa. a dívida porque eu trabalhei mais tempo agora. Acho que eu trabalhei uns 3 anos, de 2 a 3 anos. Aí eu fiz questão Como do meu tempo de funcionário. casa, de funcionário. E eu ganhava também. Eu fui liderar também na empresa. Aí foi até minha maior liderança. Até o meu patrão ele não pôde me aceitar naquela época. E aquela coisa, tem sempre uma porta atrás de uma porta. Aquela não se abriu, né? Só que ele me indicou. Ele me indicou para uma pessoa e falou assim, cara, procura fulano de tal em tal lugar que... Aí ele me indicou um outro dono de uma oficina, que esse dono da minha oficina foi fazer um teste comigo. Falou que também tava precisando de alguém para tomar de conta da oficina. E foi como uma luva. Lá o meu maior número de pessoas, 12 pessoas eu comecei a tomar de conta somente no setor de pintura, diretamente. Aí, enfim, aí eu comecei realmente a receber meu salário e eu juntava parte daquilo, pagava a dívida e estudava. Aí eu fiz questão da minha rescisão. Eu fiz questão da rescisão até para quitar a dívida para pegar mais um fundo e tal. dela pra... Mas foi tudo de boa, eu expliquei para ele que eu tinha um projeto e tal, mostrei o espaço que eu ia alugar, ele até me deu opinião e tudo, foi muito gente boa, esse é o meu patrão. E o que foi que eu fiz? Munido já de um recurso e mais, né, com informação na mente, aí eu abri uma nova oficina. Quando eu abri essa nova oficina, eu abri ela do lado de uma empresa, uma blindadora, que a gente se conhecia no mercado, mas coincidiu de estar lá, no mesmo conciliado de galpões. Não foi planejado. Não foi. Aí eu abri lá, beleza, porque era perto também e tudo. Não foi nada planejado, porque na verdade eu fazia serviço para essa blindadora e ela começou a me dar um volume. Que ela estava sendo meu maior parceiro. E nisso, eu mandava uma equipe fazer o serviço nessa blindadora. E eu de funcionário. Gente, eu tinha uma equipe já, mesmo eu não tendo espaço. Pelo tanto que eu sabia já mais, sabe, gestão sobre pessoas, eu tinha uma equipe sem ter espaço. Porque eu contratava as pessoas que não queriam trabalhar de carteira assinada, porque tem isso também. Tem pintor que quer trabalhar livre para ganhar mais. E eram esses caras que estavam comigo. Eu mandava esse pessoal para essa blindadora. Quando eu vi que a blindadora tinha serviço semanalmente. E com isso apareciam outras pessoas que via que era pintura. Aí eu tive a ideia de abrir oficina num galpão próximo à blindadora. Que aí ficou tudo perto, conciliado. Aí conciliado, beleza. Aí bem aqui é que nasce a oficina que é hoje atual.
Ah, Legal. chegamos. Essa parte vai render bastante. Mas aí como é que você fez História. quando você saiu da empresa que você estava? Foi a mesma coisa? Você chegou lá, muito obrigado, pediu as contas? Sim. Essa pessoa com quem eu trabalhei por volta de 2 anos e alguma coisa, ele já sabia, eu apresentava pra ele, tá? Ele sabia que ele enxergava em mim. Ele falava assim, eu sei que você não vai ficar muito tempo aqui, mas o dia que você tiver de sair, me avisa. Ele só queria isso. Saber, né? Porque ele sabia que eu tava ali e a minha competência que eu tinha, o que eu ajudava, ele não se preocupava com a oficina quando tava na minha administração. E ele sabia que a qualquer momento eu poderia sair e eu não escondi isso dele. Eu falei, não, eu tenho um plano. Aí eu contei a minha história pra ele, que eu quebrei tudo. Até quando a gente foi começar, eu contei a história. Não, eu tô aqui porque eu quebrei com 2 oficinas. Fui. Ele entendeu, então automaticamente ele já sabia. A hora que ele resolver, ele vai me abandonar. A única coisa que ele pedia era, só me avisa, não me deixa na mão. E assim, tudo bem. Me senti apoiado, mostrei o projeto pra ele. Ó, vou abrir nesse lugar. Tá sendo assim. Às vezes ele se estressava porque eu tinha que administrar o pessoal dentro da empresa, da blindadora, e às vezes eu não tava lá. Às vezes eu chegava, olhava de manhã e via que tava todo mundo trabalhando e saía. Um erro meu, na época, claro. Aí eu saía pra ir tomar de conta do negócio. Aí ele, cara, você não tá aqui, o cliente foi lá, alguma coisa. Eu falei, cara, tá dando ruim? Acho que tá na hora. Aí onde começou a dar certo. Tá na hora, eu não consigo mais administrar os 2 lugares. Aí abri essa oficina e... Essa agora é a WF. Essa, que é a WF, que no nome inicial foi Toque e Retoque. Okay. Foi a primeira vez que eu pensei no nome. As outras oficinas Não era tinha tão... nome. Não. Porque, na verdade, existia uma outra coisa também. Por mais que eu amo a pintura, por mais que eu aprendia sobre aquilo, na minha cabeça eu tinha um termostato sobre pintura. Eu falei, cara, eu vou trabalhar com a oficina, ganhar o dinheiro e dane-se. Vou investir em outra coisa. A minha cabeça era essa. Eu tinha um termostato sobre a oficina. Eu não pensava numa oficina de referência. Não, eu só queria ganhar um dinheiro para investir em outra coisa. Porque eu sabia que funcionário não ia me dar. Aí eu tinha isso daqui. Por que eu tô falando isso daqui? Porque quando eu fui... Eu nunca tinha pensado no nome pra oficina. Todas as outras 2 não tinha nome. Não tinha nome. Não, era lá o Wilson, era o Frazão, era o Maranhão, né? Como o pessoal me chama na pintura. E vai lá, eu nunca pensei no nome. Nunca. Porque eu também não queria legalizar a empresa. Entende? Como eu não tinha planos futuros pra oficina, eu só queria ganhar o dinheiro, eu não me preocupava em legalizar. Só que quando nasceu hoje a WF, aí eu realmente falei, não, calma aí. Já tenho pessoas trabalhando comigo, já mais maduro, aprendendo sobre empreendedorismo. Eu falei, não, isso aqui é minha vida. É aqui que eu vou dedicar minhas energias, sair da radiologia mesmo, não pensei mais em nada. Fazia concurso público, pro Detran, segurança técnica do trabalho, tudo, Enem, todas essas coisas eu fazia, tá? Nada contra quem faz, tá? Nada contra. E tudo isso, mas buscando outros recursos. Mas quando eu decidi isso aí, eu dei um nome pra oficina, Toque e Retoque. Aí beleza, Toque e Retoque pra cá, comecei a fazer... o papel de orçamento, panfletos, todas essas coisas, tá? Aí, beleza. Aí, conciliado com isso, com a blindadora que a gente estava praticamente já... A gente estava no mesmo espaço e todos nós estávamos precisando de espaço, que nasce a parceria da Toque e Retoque com a blindadora, porque a gente uniu forças pra gente ir para um galpão maior. Eu tinha tanto serviço, tanto da blindagem, como também meus clientes particulares, que nesse espaço onde eu estava, que cabiam 3 carros e a bunda do terceiro não ficava de fora, eu falei, a gente trabalhava na rua, cara, embaixo da amendoeira. Se era chuva, ninguém trabalhava. Se passasse a semana, show, ninguém pintava carro. Não pintava carro, era. Quando era o sol na cabeça do dia todo. Aí o pessoal ficava, na sombra, do lado do muro. Era muito ruim. Era muito ruim, porque longe de pensar numa cabine na época, dessas coisas, era bem longe mesmo, na realidade. Isso era bem distante. Nem tava. Nem tinha. Na verdade, eu achava que nunca ia ter uma cabine, uma estrutura e tudo, porque o sonho era, de incapacidade, de verdade. Você foi evoluindo bem gradativamente. Exatamente, né, mas eram os resultados que iam me dando a seta. Uhum. Eu falei, caraca, eu tava com 1 aqui, já tô vendo agora com 4. Você foi... O lance é que você foi aprendendo sozinho com seus próprios erros, né? Exatamente. Você foi, caraca, e agora? Tem esse problema pra resolver. Como é que eu resolvo? Consegui resolver. Aí você deu 2 passos e outro problema. Exatamente, exatamente. E não tinha um direcionamento, né? Exatamente. Essa terceira não foi. Eu achava que essa terceira ela era já um pouco mais planejada, então também. Não, ela foi planejada, ela foi. Assim, o plano foi que eu fiz assim, ó. Essa aqui vai dar certo. Foi onde eu falei assim, ó. Pra todo mundo tem um dia do chega. Entendi. Pra todo mundo. Antes de tocar nisso aqui, o que você falou. Ih, agora eu esqueci. Eu ia entrar no assunto bem aqui, acabei esquecendo do que você falou. Vai rolando. Tive um problema até aqui, depois teve outro problema. Exatamente.
Nesses problemas, os meus alunos aí me perguntam o seguinte, quando eu tô numa entrevista, quando eu tô numa live, quando eu tô falando com alguém, as pessoas elas falam assim, Wilson, parece que tu vive aqui dentro da minha oficina, cara. Sério que tu não vem aqui não quando eu não tô? Porque eu falo tanto problema do cara que é evidente pra ele, que ele passa no dia a dia, que ele acha que eu fui lá e tô espionando ele. Eu falei, não, é porque eu já passei tudo que você tá passando. E eu paguei, sabe, um preço árduo pra eu aprender a sair disso. Então hoje eu tô te entregando a solução. Hoje a gente vai chegar na parte do professor. Calma, Ah, a gente vai chegar na parte do professor. Vamos... Quero saber o início dessa terceira. Dessa terceira. Que era Toque e Retoque, né, que você falou. Isso. Aí virou WF, né? Mas como foi? Quando Por que saiu de Toque e Retoque pra WF? Vou falar agora. Pra todo mundo chega o dia do chega. Pra todo mundo. Independente do que seja. Da relação amorosa, infeliz com o corpo, alguma coisa sobre o seu trabalho. Todo mundo fala assim, dá um basta. E eu dei um basta. Eu falei assim, eu vou começar agora essa oficina. Ou eu faço ela dar certo, ou eu vou acreditar no que todo mundo fala. Que a oficina não dá dinheiro, que a oficina não lucrativa. E eu paro com isso de vez e pronto. E não faço nunca mais, eu vendo todas as minhas ferramentas e mudo de cidade se for possível. Pra ninguém me procurar mais com pintura e vou viver uma outra. Eu prometi isso pra mim, de verdade. Foi o momento dele. Foi. Ou vai ou não vai. Ou vai. Só que aí que tá, eu não queria desistir. Eu falei, eu não quero essa opção segunda não. Então o que foi? Eu comecei, aí entra o plano. Eu falei assim, agora eu preciso de um método. Agora eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ajustar, eu tenho que saber pra onde eu tô indo. Aí foi que eu comecei com o nome Toque e Retoque, beleza. Vi que a parceria com a parte da brindadora era boa, porque a gente precisa. Nós dois tínhamos a mesma necessidade de espaço. Eu não tinha uma condição para ir para um espaço na área onde eu estava trabalhando na época, né? E a empresa também, de certa forma, não tinha. Mas a gente unindo forças, a gente viu a condição. Aonde foi que nasceu. E dentro, quando a gente montou essa parceria com a WF, com a brindadora, aí eu precisei legalizar a empresa. Sobre tudo, para contrato de aluguel, para tudo, eu me via realmente. Falei, não, aqui tá bom. Só que aí já melhoradamente, beleza, legalizei a empresa e tudo bem. Só que aí, Toque e Retoque, eu escrevia T-O-K. Retoque com final. Aí tinha que estar falando, Toque e Retoque com K no final. Aí ficava falando esse negócio assim para as pessoas. Falei, aí criei o e-mail também. Toque e Retoque era um trabalho para ter que soletrar. Isso começou a primeira objeção com o nome. Falei, pô, o nome é bonito. Mas eu não tá. Não é funcional, né? Não tá. Aí eu falei, cara, não tá legal. Eu comecei uma busca por nome. A busca por nome. Aí entra o Instagram. Quando eu comecei a utilizar o Instagram para procurar clientes, as pessoas começavam a responder no comentário, WF, como é que você fez isso? No direct, WF, porque o nome é Wilson Frazão. E as pessoas não... Às vezes Wilson, às vezes Frazão, mas vinha muito WF. Muito WF. E eu também vi uma frase muito importante que eu vi no mercado, não é minha, que é: quem usa seu próprio nome, garante o que faz. Aí eu falei, caraca, que sacada legal. Que até hoje, essa frase está no orçamento, na folha de orçamento da minha empresa. WF Estética Automotiva e tem. Quem usa seu próprio nome, garante o que faz. Eu falei, pronto. Tá aqui agora. Quer saber? É um compromisso, é uma meta. Foi exatamente. Né? Exatamente, você falou a palavra certa. É um balizamento ali, é uma regra, é um direcionamento assim, é a estrela que vai te guiar. Eu tava tão determinado a fazer a oficina dar certo que eu falei assim, eu vou usar o meu nome, porque se eu queimar, eu não vou queimar Toque e Retoque, ninguém, não, é o meu nome que tá agora. Aí eu utilizei... Só tem uma opção, tem que dar certo. Tem que dar certo essa parada, mas tem que dar certo. Você já estava postando serviço, né, no Instagram. É isso? O que te motivou a ir pro Instagram? Fala aí. Sim, o Instagram ele começou assim. Aí eu já estava com um compromisso maior, equipe. Eu contratei pessoas que eu não tinha o serviço na época na demanda, né? Começou a aparecer muita gente, tudo, indicando outro. Eu falei, cara, eu preciso vender. Preciso ter serviço para as pessoas. Aí eu comecei a buscar os mecanismos de venda, de marketing, essas coisas. Aí começa a era digital, né? Aí eu começo a ter acesso a essa era digital, que é como vender pela internet, esse tipo de coisa. Você queria captar serviço pelo Instagram? Queria captar serviço. Aí eu utilizei o Wilson Frazão, pintura automotiva, aí colocava polimento, retoque, aquelas coisas que a gente coloca lá na bio. E aí o que foi que aconteceu? Eu postava o serviço e vinha pintor. Caraca, ficou legal. Qual verniz você utilizou aí? Aí vinha nos comentários. Aí eu falei, caramba. Só que eu aprendi também a anunciar. Eu comecei a fazer cursos de marketing e eu anunciava. E pra quem que eu anunciava? Pessoas interessadas em pintura. Quem é interessado em pintura? Pintor.
Aí as pessoas vinham através do meu anúncio, clicava, tá precisando de funcionário aí? Eu falei, cara, eu quero cliente. Na época, né? Eu falei, caraca. Instagram aqui é pra cliente. Eu falei, é pra cliente. Eu até ignorava. Tinha gente de verdade, do fundo do meu coração, que até destratava. Irmão, não clica no meu anúncio não, cara. Aqui não tá dando emprego, eu quero serviço. De verdade. Só que eu não sabia, não conhecia o universo, que eu tava direcionando os anúncios pras pessoas erradas. Eu queria cliente, mas o interesse que eu colocava lá, enfim, pra quem entende aí, né, tá aprofundado no marketing sobre como escolher o público, eu colocava interessados em pintura automotiva, em pintura prata, não sei, esse tipo de coisa, assim, eu colocava que tudo ligava ao pintor. Então, quando eu postava os serviços de stories, quem se comunicava comigo e se conectava? Profissional. O profissional. Eu falei, caraca, velho, eu quero cliente e tal. Aí eu descobri que eu tava fazendo da forma errada. Eu postava o serviço para atrair Na cliente. verdade, você tá fazendo da forma certa, só que o seu objetivo não era esse. O objetivo, o alvo não é aquele, o avatar não era aquele. Eu falei, Mas não é o pintor. Deu certo. Deu certo. Aí eu comecei, as pessoas começaram a falar, cara, como é que você fez isso? Eu posso ir na tua oficina aprender como é que você... Isso aí, porque eu colocava, né? Vinha clientes também? Vinham. Tá? Mas não dessa forma como eu precisava que viesse, tá? Uhum. De 10 cliques no anúncio, um era cliente, o resto era tudo pintor. Era alguém querendo aprender. Só que isso aí foi vindo, eles foram chegando na página, foram ficando, foram seguindo. Foi crescendo os seguidores Isso. pelos pintores já? Exatamente, pelos próprios pintores. Aí Uhum. começou e tudo, eu falei, cara, aí comecei a dar dicas. Não, cara, isso aqui tu faz assim, né? O amor por passar também, né? Por ensinar, eu comecei a dar dicas pro Você cara. sempre teve essa boa vontade, assim, de ensinar as pessoas as coisas? Olha, eu me senti na necessidade de desenvolver isso e passar por causa da minha equipe. Eu falei assim, eu sim. preciso treinar as pessoas. Então eu Sim. começava a treinar a minha equipe. Uhum. Chamava o pintor pra dar um treinamento pra ele no final de semana. Cara, olha só, você vem aqui... eu fazia assim, quando eu contratava uma pessoa, eu fazia o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, você vai começar segunda-feira, mas esteja aqui no domingo pra gente fazer um treinamento. Aí eu pegava um capuz, sei lá, uma peça, ou até mesmo um carro que tava na realidade. Tá bom então, lixa aí pra mim, deixa eu ver como é que você faz. Aí eu ficava observando o cara, aí eu avaliava um cara no domingo, pra segunda-feira ele começar. E nisso eu comecei a treinar a minha equipe, as pessoas. Então toda pessoa precisava fazer um teste com ele, tá? Porque chegava muita gente, trabalhei tanto tempo de concessionária, e já tive não sei o quê, já tive a oficina. Eu falei, cara, ó, já tive 3, hein? E deu ruim. E deu ruim. Aí eu, beleza. 2, né? Já tive 2, deu ruim. Agora Só que aí eu entendi o quê? Se esse cara tava ali porque ele também não deu certo na parada dele, enfim. Mas não significa que ele não é um bom profissional. Sim. Mas tinha muita gente que chegava De do repente mercado. cometeu os mesmos erros que eu cometi, né? Exatamente. Então essa questão, essa vontade e essa necessidade / vontade de ensinar veio primeiro dentro de casa mesmo, que eu precisava treinar minhas pessoas, o polidor e tudo. E depois na rede social. As pessoas começavam a me perguntar, eu falava o procedimento, ó, isso aqui eu usei isso. Aí eu começava a fazer os stories, ó, pra fazer o polimento nisso aqui, ó, eu vou usar isso aqui. Ó, pra fazer a pintura isso aqui, eu tô usando verniz tal. Aí as pessoas começaram a se conectar mais. Aí eu comecei a ver, aí depois ver, cara, eu posso passar uma semana na tua oficina só pra aprender? Ô Wilson, quanto você cobra por umas aulas extras? Quanto você cobra? Aí começaram a me pedir o conhecimento pra eu passar. Caramba, Aí sim. me pedir cursos, me pedir mentoria. Eu nem tinha noção, não tinha fazer. Falei, cara, isso não é minha vida, não, e tal. Não, eu quero fazer minha oficina dar certo. De certa forma, eu até me ofendia. Falei, não quero isso, não, cara. Não é pra mim. Na época, assim, eu falei, não quero isso pra mim. Mas você fazia cursos, né? Você fazia Eu treinamentos estudava muito. de pintura, né? Muito. E você não via aquele cara que você tava treinando você não via na posição dele? Não. Porque eu era o quê? Eu sou pintor. O meu amor era por pintar carro e não pra ensinar. Só que aí, quando eu tinha oficina, né? Eu já não tava mais na posição de estar pintando. Então, eu ensinava. Ali eu fui criando o hábito de ensinar. Não era nem por vontade. Quando eu pensei que não, eu tava realmente me tornando um instrutor. Realmente. Aí, coisa que eu não sabia, começava a perturbar. O Jacó mesmo. Jacó, qual é a medida da mangueira? Jacó, qual é o filtro? Qual não sei o quê? Aí eu comecei a ter um certo conhecimento que todas as perguntas que vinham no Instagram, eu conseguia direcionar o cara em alguma coisa. Então a busca pelos pintores sobre, cara, me dá um curso, como é que você faz? Aí surgiu o Wilson Frazão. Então. Aí deixou de ser o Maranhão e passou a ser o Wilson Frazão. Sim. Aí deixou de ser o Wilson Frazão. Não, começou. Aí eu vi projeto naquilo. Aí eu fiz uns outros cursos e eu conheci o Paulo, que é o meu sócio hoje nos produtos digitais. E o Paulo viu a minha competência, ele viu o mercado, ele viu a necessidade das pessoas também. E ele chegou e falou assim, cara, isso aí tem um futuro aí, o que você acha? Na época eu falei assim, poxa, não sei, vamos ver. A gente aprendeu sobre um curso também. Aí eu comecei a gravar umas aulas. Sem compromisso nenhum, sem nome, sem uso de curso, nada. No Instagram?
Ou pro Não, YouTube? não, exatamente. A minha mentalidade no início era postar essas aulas no YouTube. Aí eu comecei a ver os canais, né? Não tinha canal de pintura assim, era raro. Aí eu comecei a ver os canais e falei, cara, eu vou gravar Você essas lembra aulas e que vou ano colocar. era isso? Cara, esse ano que eu comecei a gravar pode ser ali 16, 15, 16? 16, é. 15, Caramba. 16. Eu comecei a gravar as primeiras aulas pro YouTube. Tá? E detalhe, eu gravava as aulas pro YouTube. Aí na minha época eu queria ser um influenciador, né? Eu falei assim, dentro da pintura eu vou ser aí, sei lá, um Felipe Neto da vida. Eu vou ser, sei lá, sabe? Esses caras grandes que tem no mercado de influenciar. Falei, nada a ver o nicho, nada a ver, nada a ver. Enfim, eu gravei umas 30 aulas dentro da minha oficina e não tive coragem de postar nenhuma no YouTube. Nunca tava bom. Nunca tava bom pra mim. Toda hora que eu ia editar tava faltando. Ou era alguma coisa que faltava, eu, cara, esqueci daquela informação. Eu achava que eu tinha que falar de lixamento de Prime, eu tinha que falar tudo o que era de lixamento de Prime, com toda a ferramenta, No mesmo vídeo. no mesmo vídeo. Eu achava que era assim. Aí meu vídeo dava 2 horas. Nossa. Aí eu falei, cara, não existe isso. Aí me sabotava. Na minha cabeça era assim, eu não tinha o conhecimento do digital, né, na época, e me sabotava. Uhum. Gravei várias aulas e não postei nenhuma no canal, nem nada. Aí sim, deixei aquele projeto ali, por não conhecer, tá? Aí até que... Mas só que eu não parava de gravar. Eu comecei a ter amor também pra gravar. Por que que eu continuei a gravar? Eu falei assim, quer saber? Ao invés de eu estar treinando o cara aos domingos na minha oficina, eu vou gravar essa aula e botar ele pra assistir na casa dele. Ah, legal. Ou pra assistir aqui. Aí fica uma coisa... Você usava aquele material pra Exatamente. tua oficina. Pra minha oficina. Pronto. Aí eu não preciso mais ficar gastando um dia com o cara, porque era exaustivo. Tem Aham. que pagar o dia do cara, que eu tinha que pagar. Era o meu dia também no final de semana. Eu falei, toma, cara, assiste essa aula aqui. E eu dei várias aulas, eu não sei, tá? Uma vez chegou pra mim um vídeo que eu gravei e dei pra uma pessoa que ela não trabalha mais comigo. Esse vídeo, ele chegou pra mim. O que que eu fazia? Ele rodou e voltou pra você? Exatamente. Eu falava pra ele, traz um CD Virgem pra mim. Tá? Aí eu gravava no CD Virgem os vídeos e dava pra ele assistir em casa. Isso aí ficava rodando, cara, por aí. Rolava Aí eu falei, entre cara, os mas pintores. exatamente. Mas o problema não era nesse. O que que tinha descobrido o problema? O cara não tinha um compromisso de assistir. Aí não quando via ele até o aplica, final. não via as aulas, né? Aí quando ele ia pra minha oficina, que ele ia, né, que eu contratava ele, eu falei, vem cá, o que que você via nessa parte aqui? Você via essa parte lá? Ele, então, é que não deu pra eu ver minha esposa, meu cachorro, meu papagaio. Eu falei, cara, o cara não vê a aula. Aí eu vi que era uma recorrência disso, quase ninguém via a aula. Aí eu falei, quer saber? Vem pra cá, senta aqui, ó, assiste essa aula aqui. Aí eu botava ele pra assistir a aula dentro da recepção da minha oficina. Falei, assiste aqui essa aula aqui, ó. Assiste aqui, beleza? Fazia ele assistir na hora do almoço, depois da hora. Sempre eu fazia ele assistir o módulo todo. Se era um pintor, botava de preparação de superfície. Se era um polidor, era só de polimento. Aí sim nasceu os módulos de aula, né? Nasceu as aulas. Aí até que eu conheci um coach e tal, que me ajudou muito a desenvolver sobre esse lado de trabalhar com digital, que é onde eu conheci o Paulo. Aí eu volto a falar do Paulo. E o Paulo viu o material que já tinha, né? Os CDs. Não, o material em si. Aham. O curso, praticamente, ele já estava gravado e eu não sabia. Era o Pintando com Maestria. Eu tinha as aulas mesmo e eu não sabia. Só faltava organizar. Tava tudo robusto. Até hoje, dentro do Pintando com Maestria, tem aula que eu começo do lixamento da peça e vou até o verniz. Depois, pra frente, eu falei, não, cara, eu tenho que falar de primer nesse módulo, eu tenho que falar de pintura Aí nesse você organizou módulo. depois. Aí né? eu organizei, o Paulo me ajudou a organizar tudo isso daí. E aí, sim, eu vi um produto, eu vi Você enxergou um nicho ali. nicho ali que foi realmente pela necessidade das pessoas de quererem aprender a fazer o serviço da forma como eu fazia. Eu falei, então, beleza. eu Agora vou começar. me conta uma curiosidade, assim. O que mais de dúvida assim, surge assim, dos alunos pra você? Então, os alunos, enfim, nas dúvidas, eles estão muito mais voltados. São duas partes, né? Na oficina. Tem a parte técnica, operacional, e tem a parte de gestão. Hoje o pessoal pergunta mais. Tá mais interessado em quê? Na parte técnica ou na parte de gestão? Então, eu acabei filtrando um nicho sem querer, que foi o dono da oficina. Isso é Uhum. muito bom, tá? No começo foi muito pintores, mas mesmo assim, donos de oficina que viraram pintor, e como eu postava muito sobre técnica, eles perguntavam sobre técnica. As perguntas deles, aí eu comecei a usar a caixinha, vinha muita pergunta sobre administração. Eles olhavam a minha oficina e perguntavam como é que eu contratava. Olhavam a minha oficina, como é que eu fazia orçamento, como é que eu atraía clientes. Então, assim, as perguntas, as dúvidas, elas são muito variadas. E eu sei quem é o dono ou quando é o pintor, quando vem a pergunta. Na parte técnica, uma das grandes dores mesmo que tem das dúvidas
dos pintores automotivos é muito sobre a pintura em si. Preparação da superfície, lixamento de massa, nivelamento, como não deixar a peça tremida, como fazer um vinco perfeito. Essa na parte, uma das partes técnicas. Depois é sobre cor. Como fazer a aplicação de prata, como não deixar a tinta manchada, como não deixar com diferença de tonalidade. Então, na parte técnica, essas são as perguntas que saem muito. Na parte de gestão, é a maior porcentagem de pergunta. Ah, é? Na parte de gestão. Se eu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, a gente costuma ter 70 perguntas, assim, diárias e tal. Cara, dessas 70 perguntas, assim, 10 é técnica. 10. É alguma coisa de técnica ou produto. Pô. É mesmo? 10 de técnica ou produto. Mas por que existe isso? Porque o conteúdo que eu coloco no Instagram, porque o Instagram ele é várias redes sociais. Ele é live, ele é caixinha, ele é stories, ele é live, ele é feed, ele é reels, é várias redes sociais. Então, para cada rede social dessa, dentro do Instagram, a gente tem um tipo de conteúdo. E aonde é que eles se servem com a técnica? Nos reels que eu posto. Quando eu posto os reels, estou sempre dando reels, então eu vou servindo eles, que eles não fazem tanta pergunta. Tá? As perguntas dentro dessa de técnica, 6 ou 7 é sobre produtos. Indicação. Isso, exatamente. Qual o verniz que faz isso? Qual é o primer? Qual é o processo de usar isso? Qual é o processo de usar aquilo? Aí a gente vai lá, é lógico, respondo tudo isso daí. Como não deixar a diferença de tonalidade, como fazer o primer úmido sobre úmido, qual é o primer indicado para essa técnica, qual é a massa para o alumínio, qual é a massa... Então, nessa parte de produto, eles fazem esse tipo de pergunta. Eles conseguem atrelar o seu resultado ao produto? O que você acha que eles o que pesa no teu resultado? Eles acham que é a tua maneira, a tua aplicação, é o produto que você usa? O que eles mais buscam aí? O que eu acredito, uma boa pergunta mesmo, o que eu acredito fortemente que eles acreditam que atrelam o meu resultado é porque o Instagram ele acompanhou o meu crescimento. Eles estão comigo desde quando eu não tinha cabine. Tá? Tem gente que fala assim, Wilson, eu fico feliz demais e você é uma inspiração porque eu te vi sem cabine, você pintando dentro do box de lavagem. Eu pintava... Gente, a gente pintava dentro do box de lavagem. Quando não tinha um carro lavando, a gente tava polindo ele. Tá? Quando não tava polindo, tava pintando. Era dentro do box de lavagem. Depois a gente fez outro box que só foi de polimento e pintura. Era assim. O que atrelam a esse meu resultado, eles acompanharam a minha evolução. Eles acompanharam. Mas, de fato, assim, o que fica para mim, respondendo a sua pergunta, ao resultado, é porque eles sabem que eu sou focado 100% na qualidade do serviço, independente da minha estrutura e do material que eu utilizo. Por quê? Porque eu tenho depoimento de pessoas que eles pegaram a técnica como se faz aquilo. O produto influencia? Sim, claro, que influencia, mas muitas das vezes eles não têm acesso. Então eles pegam a técnica. Aí depois ele vem falar para mim, Wilson, eu comprei um produto, ou esse mesmo que você usou, ou um diferente, mas deu resultado. Então a credibilidade gera pelo resultado. Pelo resultado, aí eles veem o carro tudo lá, tá? Aí beleza. Eles querem ter acesso aos produtos que o Wilson Frazão usa? Sim. Quando eles não têm, eles procuram que eles tem o recurso que está mais próximo deles. Então eles atrelam isso, eles vão pela técnica mesmo, depois eles usam um produto para aquela técnica. Agora uma curiosidade. Qual é assim a coisa assim que mais te irrita quando o pessoal vem com uma dúvida ou com uma crítica para você? O que mais me irrita, assim, que eu tenho que segurar os ânimos, eu já fui bem mais explosivo às vezes com as pessoas, é porque eles acham que por eu ter uma oficina de referência, para mim tudo é fácil. Por eu ter cabine, para mim tudo é fácil. Por eu estar no Rio de Janeiro, para mim tudo é fácil. Por eu trabalhar com o material que eu trabalho, para mim tudo é fácil. Isso me irrita. Porque eles acham que eu comecei desse tamanho. Eles acham que eu comecei com uma oficina dessa forma. Isso me... Sabe? Porque as pessoas vão lá. Tem os haters mesmo que vai lá e fala assim, mas para você é fácil também, ó. Trabalhando com esse produto aí. Eu quero ver trabalhar com esse aqui. Para você tá no Rio de Janeiro, quero ver vir pra cidade e tal. É aquela posição de vítima que você tinha lá atrás, né? Que ele rejeita aquilo, sabe? Ele rejeita aquilo, tá? Então, começa é uma das coisas que... Uma das outras coisas que me deixa mais, assim, que também me irrita, é quando o cara, ele faz um montinho, sabe? Ele faz assim, ele cria aquele movimento
de que tipo assim, ó, não vai nesse caminho porque esse cara, ele tá querendo te vender curso. Não vai nesse caminho porque esse cara aí... Eles criam Exatamente, isso daí, esse entendeu? movimento contra lá. Mas esse cara que fala isso sobre isso é porque ele é um cara que ele não tá disposto a buscar o próximo nível. Ele não tá. É o cara que você vai ver, o cara, sabe, trabalha numa mini estrutura, ele não quer investir nele, ele sequer assiste um curso. São esse tipo de pessoas. Então, Não lê nem o rótulo do produto Não para lê- saber se a exatamente. catálise está certa, se Exatamente. o processo de lixamento está correto. não. Aí eles acham que isso aqui é um Aí tem um marketing. produto novo, é besteira, bom é o que ele Exata- usa há 30 anos. Exatamente. Aí ele acha que porque eu postei lá a pasta lá do fabricante, ele acha que o fabricante está me pagando para eu fazer isso ou daquilo. Tá. Sendo que eu tô levando para ele a informação de como ele sanar alguma dor, algum problema. Mas assim, o que você hoje assim na WF que você usa de critério para escolher os produtos que você trabalha? O que são as coisas assim que você considera, olha, produto para eu poder trabalhar aqui na WF? Tira a parte das aulas que você dá, dos cursos que você tem. Tô falando assim, do processo da WF para poder pegar o carro aqui, entregar um bom resultado. O que você procura nos produtos? Então, isso eu tive que aprender. Porque como a maioria dos donos de oficina, eu procurava preço. Primeiro requisito que eu ia era preço. Quanto é que custa? Não, então tá caro. Ah, quanto é que tá um verniz? Tá R$80? Não, cara, olha só, eu vou comprar um aqui de 40, porque esse aqui é o que eu posso pagar. Então, a primeira coisa que eu precisei melhorar era não olhar mais pro preço. Eu mudei ali a escala de requisitos num produto. Eu botei o preço lá embaixo. Falei, depois eu vou avaliar preço. Eu comecei a fazer uma conta do que iria me dar o melhor resultado, no melhor tempo, com a melhor qualidade. Eu comecei a olhar, em primeiro lugar, esses 3 fatores na escolha de um produto. Aí eu fui vendo qual material do mercado me atendia dentro disso. Cara, qual o verniz que vai fazer eu entregar o carro mais rápido? Qual é o material que o meu colaborador não vai perder tanto tempo ali na hora homem? Porque às vezes ele está usando um produto que é de segunda, terceira, que demora 1 hora para secar. Mas se eu investir um pouquinho mais, fizer uma conta melhor, eu tô com um produto que tá secando em 20 minutos. Aí você vai economizando 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos em cada processo, chega no final da semana, você ganhou um dia. Exatamente. Você ganhou um dia. Essa conta. Por Você exemplo, ganhou 8 horas. eu tenho uma tabela tempária dentro da minha oficina que a gente, quando trabalhava com um certo produto, a gente entregava uma peça em 7 horas preparada, por causa dos processos que tinha naquele produto. 7 horas. Nossa. Quando eu entendi sobre a conta que eu precisava fazer sobre o material e deixei o preço de lado, cara, eu entrego em 3 horas uma peça hoje com outro material. Olha só o tamanho da conta. Você faz 2 carros. Numa peça. Ainda descansa 1 hora. Eu faço 2 peças e meia praticamente. Entendeu? Naquele intervalo. Naquele tempo ali. Então, o critério que eu uso... Aí você gasta, vamos dar um exemplo, você cobrou R$500 por peça para gastar R$50 de material. Aí você, em vez de gastar R$50 de material, você gasta 60 e você pode cobrar 2 vezes 500. Exatamente. Né? Exatamente. Então, o ganho que tem. Exatamente. Porque uma empresa que paga o aluguel pelo espaço, ela tem 30 dias de aluguel. Naqueles 30 dias, podem caber 50 carros produzidos, podem caber 100 carros produzidos. O dono do imóvel que está cobrando aluguel, ele não vai cobrar mais caro para você, porque você pintou 100 carros, porque você dobrou a produção. Exatamente, né? Exatamente. Então, o que eu digo? Ao comprar o material, coloca o requisito preço lá embaixo, não começa pelo preço. Porque isso não justifica, não é o que justifica na conta mesmo, de fato, tá? Então, cara, você começa a ver esses 3 fatores. O que vai te entregar no melhor prazo, com a melhor qualidade, sabe? Com a melhor produtividade. Aí, nisso, você escolheu o que te atende dentro da tua realidade. E nisso daí você conseguiu ver a Vivacor trazer algum benefício com relação a isso daí? Sim, porque a Vivacor, ela me trouxe o acesso a muito conhecimento. Muito conhecimento. E o que era massa da Vivacor? Ela lançava um produto do fabricante, escolhia umas oficinas para fazer a demonstração daquele produto. Ó, estamos fazendo aqui esse workshop, né, para mostrar isso aqui, porque a gente tem esse aqui, que é o que a gente está trabalhando, mas surgiu esse novo aqui, uma outra opção. Aí eu avaliava naquilo, eu falei, caramba, aí é tecnológico. Eu sempre fui muito de olho, realmente, assim, nos produtos, tá? Por mais que às vezes eu não comprava,
não tivesse acessível, alguma Você tinha coisa. interesse. Mas eu tinha interesse em saber o que aquilo ia me trazer de retorno. Uhum. Então a Vivaco, ela, além dela ter os produtos, ela fornecia o treinamento para aquilo e mostrava, né, o porquê que Na aquilo era prática. melhor na prática para a oficina. O que trazia de benefício tanto para o bolso para o caixa da oficina, para a produtividade e para a qualidade. Então, com isso, eu ia aprendendo a decidir realmente qual era o meu produto. Legal, legal. E assim, o que hoje assim, te dá mais alegria, mais motivação para continuar esse trabalho? Qual deles? Da oficina ou do digital? Não, Dos dois. dos dois, o que você quiser falar Dos mais. dois? Olha, cara, eu nunca vou deixar de ter oficina. Por mais que um dia eu não precise trabalhar, eu nunca vou deixar. É minha paixão, eu gosto de ver. Eu gosto de resolver o problema das pessoas com carro, entendeu? O cara chegar ali, cara, meu carro bateu, alguma coisa, é de mim. Eu vou querer sempre ter oficina. E o que me motiva cada vez mais ter uma oficina é porque eu sei que é um negócio que é lucrativo. Que se eu fizer o que eu tenho que fazer e aprender da forma correta como administrar meu negócio, como eu investir nele corretamente, tanto investir no próprio negócio como na energia do negócio em si, eu sei que aquilo vai me dar um resultado. Eu sei que a oficina é algo que traz retorno, é um negócio que dá certo e que só depende de mim. Isso me motiva. Porque quanto mais movimentos eu utilizo, mais estratégias para eu vender, para encantar o meu cliente, quanto mais eu me preocupo com a qualidade, quanto mais eu me preocupo com o prazo, com a qualidade das pessoas trabalhando, sabe? Com a satisfação do meu cliente, isso que me motiva. Legal. Isso Legal chega a ser isso. até impagável. Quais são aí quais são os próximos passos aí da WF? Quais são os planos aí? Tem plano de expansão, de expansão digital, não sei. O que você tem aí? Sim, a WF, sim. O que foi uma coisa que eu fiz com a WF que hoje eu preciso mudar, desmembrar. Quando eu abri a estética a WF, eu coloquei WF Estética Automotiva, já pensando numa tendência. Uhum. Eu falei, daqui a pouco realmente vai estar cada vez mais isso. Só que o que acontece? Toda oficina ela tem o seu nicho. Tem a oficina que só trabalha com caminhão, tem uma oficina que trabalha mais com determinada marca de carro, tem uma oficina que faz mais customização. Então, assim, a maioria das oficinas elas tem o seu nicho ali de trabalhar. E a WF ela tem um nicho muito de lanternagem de pintura e customização. Ela tem muito isso. O de estética automotivo mesmo, ela tem pouco. Ela tem pouco de estética automotivo. Porque o que a gente já tem de lanternagem de pintura e customização já paga a empresa. Só que o meu cliente ele está querendo mais. Então, o que é o plano, tá? O projeto de expansão da WF é desmembrar a WF agora, tá? Esqueci o nome. Como é que A estética A sede. A matriz. A matriz, O que é meu plano sobre desmembrar a matriz, tá? Deixar essa WF ser a matriz, na verdade, que ela vai continuar sendo WF Estética Automotiva, porém mais focada no nicho de lanternagem, Reparação. pintura e customização. E a próxima WF está mais focada na parte estética mesmo. Legal. Que geralmente já é do polimento em diante. Já é do polimento para higienização, para vitrificação, para película, para vários, para lavagem mais detalhada. Porque nessa WF não tem uma estrutura para eu conciliar dos dois lados. Tá? Não que a outra não vai ter serviço, mas aí ela vai ser um serviço mais para um nicho mais voltado para o estético mesmo. É a manutenção do cliente, né? Porque na pintura, na repintura, o cara só vai te procurar quando ele acontecer um incidente. Isso. Aí ele, Wilson, precisa resolver um problema aqui. E na estética, não. Toda semana, de 15 em 15 dias, fala, meu carro tá sujo, meu carro tá precisando limpar. Daqui de 3 em 3 meses, vamos passar uma cera no carro aqui pra ele ficar bonitinho. Meu carro não tá com cheiro bom, vamos fazer uma higienização aqui. Exatamente, né? Exatamente. Aí, então, você cria um serviço pro aquele teu cliente da pintura tá sempre com você ali, o ano inteiro. O ano inteiro, exatamente. Pintou na WF, vamos fazer a manutenção na E também para aquele cara que não tem tá carro zero, o carro não tem nenhum retoque para fazer, ele já chegar para junto de você. O dia que ele precisar, já sabe como é que vai resolver o problema, né? Exatamente. E assim, a gente já tá perto aí já de encerrar, né? Tá faltando poucos minutos. Então, Passou rápido, né? vamos concentrar aqui agora. São mais 3 perguntas e o agradecimento a gente encerra. Tá bom. O que você considera que são as principais
habilidades necessárias para a pessoa que está querendo entrar no ramo de repintura? Cara, a habilidade é o seguinte, eu tive que descobrir isso também. As pessoas me perguntam assim, Wilson, se você tivesse... A pessoa que quer abrir a oficina, ela me pergunta assim, se você tivesse 25 anos e tivesse que abrir a WF de novo, por onde você começaria? É comum, aí eu entendo que aquele cara ele tá querendo começar uma oficina. E é muito comum as pessoas me perguntarem por onde eu começaria, tá? Vindo da minha história, que quebrei 3 vezes, enfim. Eu falo pra ele, investe no conhecimento. A primeira ferramenta que você precisa é o conhecimento. Porque o cara ele vai lá, Wilson, vou abrir uma estética automotiva. Quais máquinas eu devo ter? O que você me indica comprar? Aí eu falei assim, você já está munido já do conhecimento? Você já estudou? Já estudou sobre o mercado? Sobre a tendência? Você sabe realmente a parte operacional e técnica? Não é para você executar, para você meter a mão na massa, para você cobrar. Você já tem essa bagagem? Não, cara, eu vou fazendo na medida... Não, cara, olha só. Não. A primeira ferramenta que você deve consumir, deve obter o conhecimento para você trabalhar no ramo da pintura automotiva. É o que eu faria se eu tivesse de voltar lá atrás de novo. Por quê? Eu fui quebrando, estudando para aprender aquilo e resolvendo. Hoje eu voltaria, estudava, conciliando com aquilo. Eu vou fazer o quê? A juntar recurso. Enquanto eu estudo trabalhando para alguém, eu vou trabalhando, estudando e juntando recurso para eu dar um passo, para eu errar menos. Não que a pessoa não vai errar, para você errar menos. Só que as pessoas, elas querem o quê? Já pensam na cabine, já pensam no espaço, quanto vai ser alugar, e começa um negócio, enfim. Então, é o conhecimento. O que você considera, assim, que é a maior dificuldade que a pessoa que está entrando, assim, de cara já encontra, assim, que abala, assim? Qual é a maior, assim, que você vê o pessoal cometendo de erro? Olha, o que... Ou cometendo de erro, não. Ou então de dificuldade, assim, que ele encontra. A dificuldade que ele vai ter é o desafio, né? As pessoas, elas costumam achar que vai abrir uma oficina e simplesmente abrir a porta, vai passar cliente e vai parar carro ali na oficina dela. Aí o cara tá querendo fazer o carrão, sabe? Tá querendo fazer um carro de 200, 300 mil e acha que é só ele abrir uma oficina e tá tudo bem, a porta tá ali, ele vai colocar uma faixa na oficina e as pessoas vão... E não é dessa forma. Então as pessoas, elas costumam pensar que por ser um bom pintor e abrir uma oficina, isso vai ser suficiente. Não. Não é dessa forma que vai funcionar. Então ele vai ter vários desafios, ele vai sentir a falta de cliente. Ele não tá disposto a treinar pessoas, ele vai buscar, ele quer encontrar pessoas prontas no mercado. E eu costumo dizer, os pintores, ou enfim, o polidor, quem trabalha numa oficina que é bom, ele tá fazendo 2 coisas na vida dele. Ou ele tá trabalhando em um lugar sendo muito bem pago, ou ele tá trabalhando no próprio negócio dele. Aí o cara que abre uma oficina, ele acha que ele vai ter mão de obra disponível no mercado. Então uma das maiores dores que tem pro cara que vai abrir a oficina, ou até mesmo para quem já tá, é a falta de mão de obra, é o maior desafio. Mas quanto mais cedo ele entender que ele precisa treinar as pessoas para formar a equipe dele, mais rápido ele vai ter resultado. Porque se ele ficar na busca de querer contratar quem já tá, quando ele acha, ele paga caro por aquele cara, que às vezes não é a realidade dele, e se ele achar. Então esse é um dos maiores desafios para quem quer abrir uma oficina. A gente já está quase encerrando, né? Já praticamente já encerrou. Essa é a dica aí que você dá para quem está encerrando, quem está abrindo a oficina hoje, cara, abrir a oficina hoje. Qual é a dica aí que você... Cara, a dica master para hoje, para você que vai abrir uma oficina, cara, você precisa realmente ir munido de conhecimento, como eu acabei de falar, tá? E você entender realmente já de todos os processos da oficina antes de... A oficina tem que nascer na sua cabeça. Ela tem que nascer na sua mente aqui. Isso através de conhecimento. Você vai estudando sobre a gestão da oficina, sobre a parte operacional, você ir munido de conhecimento enquanto você realmente ajunta um capital para que você dê um passo. A oficina, ela tem que... Quando ela abrir as portas, ela já precisa estar funcionando, ela precisa ter cliente. Não é abrir a oficina. E como é que você faz isso? Você faz anúncio, você lança a oficina antes dela surgir, antes de abrir as portas. Sabe quando as pessoas colocam assim, ó, inauguração em breve, alguma coisa assim? Aquele negócio já existe. Quando você abre ali a lanchonete, assim, o cara já tem um caixa, o cara já tem um sistema, o cara já tem funcionário, você não entende como é que aquele cara... O cara abriu ontem, já tem tudo isso. Porque já começou o negócio antes de abrir a porta. Então é isso. Mas o que o cara quer? Ele quer ter a ideia domingo, na segunda-feira, abrir um negócio e já botar, alguma coisa para fazer. E não vai dar certo. Aí ele vai descobrindo isso no meio da jornada, onde desanima. Tá? Então a dica, vai de conhecimento, estuda sobre o teu mercado, as tendências de mercado, sobre a tua profissão, tá? A área que você estuda, qual o teu nicho que você quer atingir para que você tenha resultado. Isso. E dê errado menos, porque vai dar errado. Vai dar muito errado. Mas vai dar certo também. Mas dá certo também. Tá dando certo, né? Isso. Frazão, obrigado, muito cara. grato aí
pela sua Valeu, cara. Foi rápido disponibilidade. demais, Muito Tá? bom. A gente tem uma parceria já de longa data e eu espero que continue por mais muitos anos. E disponha também da gente aí o que você precisar aí da Viva Cor Tintas, tá? Tá bom. Obrigado. Portas Legal. estão sempre abertas para você. Obrigadão, Thiagão. Não. Obrigadão. Obrigado, cara. Obrigadão, Jacob, Conta com a gente tá? sempre. Muito bom. Esse papo aí passou rápido, né? Passou Rápido, rapidinho. passou rápido. E é isso aí, Tá. tá? Quer fazer uma consideração final aí? Falar pro teu público? Canta Fala mais. aí, agora tua hora. Brilha. Vai lá e brilha. Ai, ai. Ai, ai. Pro meu público? Não, pro meu público, os artistas da pintura automotiva, que já acompanham a gente já no Instagram, que tudo o que você desejar, você é capaz de alcançar com a tua oficina, desde que você se disponha a isso e entenda. Você já dá errado. O que você tem que lutar para fazer dar certo. Já começa errado, tá? E você não tem. Existem as pessoas que desistem e as pessoas que fracassam, tá? Por favor, você vai fracassar, mas não desista. Não desista, é desafiador, é muito desafiador. Existe que uma hora vai dar certo. Mas vale a pena, tá? Como diz um grande mentor meu, ele fala, continue no processo que você está passando, o que você está passando agora, continue. Esse processo ele vai passar, lá na frente a conta fecha. Show. Aí, prazer. Legal. Opa, Valeu. valeu, Obrigado, bora. cara. Valeu, Falou. valeu, valeu, valeu. Ah, esse é meu primo. Cara, gosta de me filmar. Ai, ai. Isso aí, legal. Muito bom. Então, pessoal, a gente está encerrando aqui nosso primeiro episódio aqui do podcast da Viva Cor. E é isso. Fiquem ligados aí que vai sair. A gente vai estar planejando mais conteúdo, né, Jacó? Isso aí, espero que vocês tenham gostado. E se quiser dar sugestões aí de assuntos, de pessoas aí, estamos abertos aí às sugestões.